Convidado. O chefe de Estado francês e o homólogo russo reuniram-se ontem em Moscovo, um encontro que durou 5 horas e que serviu para tentar encontrar uma solução política para a crise ucraniana. No final, em conferência de imprensa, Emmanuel Macron falou de garantias concretas de segurança para todos, sublinhando que não pode haver segurança para os europeus se não houver segurança para a Rússia. Por seu lado, Vladimir Putin disse que algumas das ideias e propostas de Macron poderiam tornar-se bases para os próximos passos e repetiu que as principais preocupações de segurança da Rússia estavam a ser ignoradas. José Milhazes, escritor e antigo correspondente em Moscovo, fala das distâncias que separam os dois homens políticos, ainda assim reconhece que qualquer tipo de diálogo é sempre melhor do que uma guerra. O diálogo continua e qualquer tipo de diálogo é sempre melhor do que uma guerra. Claro que a mesa e as suas dimensões podem ser uma imagem da atual situação das relações entre a União Europeia e a Rússia. Ou seja, ainda estão muito longe de terem uma posição semelhante ou comum em relação à segurança europeia. Aquilo que as afasta. Exatamente. O afastamento entre a União Europeia e a Rússia pode ser representado pela distância entre Putin e Macron, sentados a cerca de 8 metros de cada um. No final do encontro, o chefe de Estado francês falou de garantias concretas de segurança para todos, sublinhando que não pode haver segurança para os europeus se não houver segurança para a Rússia. A que garantias se refere Emmanuel Macron? Macron fala nomeadamente na criação de garantias para todos os Estados europeus, sem exceção, incluindo para aqueles que não fazem parte da NATO ou de outro tipo de organizações militares. Que é o caso, por exemplo, da Geórgia, da Moldávia e da Ucrânia. E esses países têm que ter também garantias de que as suas fronteiras não são constantemente ameaçadas pelos países vizinhos, neste caso concreto pela Rússia. Aqui há uma coisa também muito importante, que é a continuação do diálogo no seio do Quarteto da Normandia, formado pela França, Alemanha, Rússia e Ucrânia, com vista a resolver o problema das regiões separatistas do leste da Ucrânia. No entanto, há já algumas discrepâncias sobre o que foi dito e o que não foi dito no encontro. Um comunicado do Palácio de Eliseu dizia que Macron e Putin teriam chegado a acordo sobre a retirada das tropas russas da Bielorrússia após o fim de manobras militares a ter lugar neste momento. Ora, o Kremlin veio desmentir. Disse que isso não é uma conversa para fazer entre Putin e Macron, mas sim entre Putin e a NATO ou Putin e os Estados Unidos. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que algumas das ideias e propostas por Macron poderiam tornar-se bases para os próximos passos. Repetiu que as principais preocupações de segurança da Rússia estavam a ser ignoradas. É legítima a preocupação da Rússia em ver a Ucrânia entrar na NATO? O problema aqui é que, do ponto de vista do direito internacional, a Rússia não pode ditar aos países de que blocos ou organizações eles podem fazer parte ou não. E isto aqui deve dizer respeito não só à Rússia, mas em relação a qualquer país do mundo. Claro que nós sabemos que muitas das vezes este princípio é substituído pelo princípio do mais forte. Ou seja, quem tem força impõe os seus princípios. Agora, digamos que no presente momento, e penso que nos próximos 20 ou até 30 anos, a questão da entrada da Ucrânia na NATO não se coloca. Primeiro, a Ucrânia tem problemas fronteiriços, nomeadamente na Crimeia e no leste da Ucrânia. E isso é um impedimento para a entrada da Ucrânia na NATO. Eu penso que este problema da Ucrânia é um problema um tanto ou quanto artificial, porque a questão agora da adesão da Ucrânia não se coloca. Por outro lado, Putin sabe perfeitamente que, ao exigir que a NATO dê garantias de que a Ucrânia não fará parte da NATO, isso é uma exigência impossível de conseguir. Vamos supor que a NATO aceita a adesão da Ucrânia à Aliança Atlântica. Assina um papel, mas como aconteceu muitas vezes na história, passados uns meses ou uns anos,
deixa de respeitar aquele papel. Uma das razões desta crise é precisamente a violação do direito internacional por ambas as partes em determinados momentos. E esse é o grande problema, é ver agora uma fórmula nova de coexistência pacífica entre a Rússia e os países vizinhos, a União Europeia, a NATO e os Estados Unidos. Mas não se pode dizer que Vladimir Putin também está a lutar contra um regime democrático que se pode instalar à sua porta? Putin está também a fazer isso. E Putin está a fazer uma coisa que antes da invasão da Crimeia se achava impossível, que era virar os ucranianos contra os russos, porque são dois povos muito próximos. E se tiver lugar uma guerra, coisa que eu, por enquanto, continuo a acreditar que não vai acontecer, o ódio dos ucranianos em relação aos russos e vice-versa vão aumentar. É preciso que a Rússia acabe com a narrativa de que está a ser ameaçada pela Aliança Ocidental? Isso aí é parte importante da própria propaganda russa. Claro que, por um lado, Putin tem alguma razão, porque a NATO interveio mesmo em zonas que não eram suas, como é o caso, por exemplo, da Líbia, da Síria, da própria Jugoslávia. Nesse sentido, a crítica até pode ser verdade. Agora, em relação à Rússia, é outro problema que Putin levanta falso, porque Putin sabe perfeitamente que a NATO não vai invadir a Rússia. E este receio em relação à NATO é muitas vezes artificialmente aumentado. Esta ideia é muito utilizada por Putin na sua política interna. A Rússia continua a negar qualquer intenção de invadir a Ucrânia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos dizem ter provas de que essa invasão venha a acontecer. Esta invasão é possível ou estamos diante de um cenário de Guerra Fria? Teoricamente, tudo é possível. Se nós olharmos do ponto de vista racional, nós temos razões para dizer que a guerra não vai acontecer. Agora, nós estamos numa situação em que o presidente Putin anunciou um dos traços da sua política externa como a pressão permanente sobre a NATO, a União Europeia e os Estados Unidos. E essa pressão é que neste momento não é militar, é político-militar e psicológica, híbrida, está em curso. Mas daí até começar um conflito militar, eu acho que ainda há uma grande distância. O problema é quando se tem tropas frente a frente, o mínimo rastilho pode fazer rebentar com o barril de pólvora. E é isso que mantém-nos sob um clima de tensão permanente e que é perigoso, mas para todas as partes deste conflito. A presença da Rússia na Moldávia, na Geórgia, na Ucrânia e as alianças reforçadas com a Bielorrússia, a Arménia e Cazaquistão podem ser vistas como uma tentativa de Putin querer reconstituir aquilo que pode do antigo Império Soviético? Eu acho que não. Agora, claro que Putin poderá ir até onde o deixarem. Neste momento, se Putin tem isso na cabeça, então a Rússia, digamos, está em maus lençóis. Mesmo que a Rússia tenha poder militar para isso que tem, a Rússia não tem poder económico para suportar todos esses, digamos, problemas que aparecerão com a política externa expansionista. Ontem, durante a conferência de imprensa, um jornalista questionou o chefe de Estado russo sobre a presença das forças Wagner em África. Vladimir Putin não desmentiu a presença destas forças no continente, mas disse que o Estado russo não tem nada a ver com isso. Que leitura se pode fazer desta afirmação de Vladimir Putin? Num país com um poder tão concentrado, que é uma autocracia muito próxima de uma ditadura, a existência de empresas mercenárias é impensável, a não ser que sejam controladas pelo poder. Daí que Putin mente quando não tem nada a ver com isso. A presença dos mercenários é uma forma que Putin utiliza para realizar a sua política de expansão em África. A Rússia está a ter uma política externa não coincidente com a sua força económica. A Rússia tem uma economia que são 20% da economia americana, ou menos até. Nós não estamos a falar de uma potência como a China. A Rússia não tem essa capacidade económica. E por isso esta política ofensiva, se não for bem gerida, como não está a ser, pode provocar aquilo que aconteceu à União Soviética. Porque é verdade, a Rússia agora está a ganhar muito dinheiro com o aumento do preço do gás e do petróleo. Mas
pode acontecer o que aconteceu em meados dos anos 80 do século passado, que foi quando o preço do petróleo desceu em flecha até aos $9 por barril. O reformador Mikhail Gorbachev viu-se sem dinheiro para fazer reformas e a União Soviética desintegrou-se. Hoje o presidente francês está em Kiev para se encontrar com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, que já prometeu às autoridades ucranianas que nenhuma decisão será tomada sem que a Ucrânia faça parte. Que papel está a desempenhar Emmanuel Macron nesta crise? É um papel muito importante, mas muito difícil. Macron está a arriscar muito. Eu diria que é uma atitude de coragem quando um político, a poucos meses de umas eleições presidenciais, se mete numa confusão destas. E eu acho muito importante que o presidente Macron, além de tentar recuperar importância para o papel da União Europeia na solução deste conflito, e eu acho que isto é muito importante que Macron esteja a fazer, e ele também prestou grande atenção, e Putin parece que estava de acordo, que é necessário tomar medidas de desanuviamento. Desescalar, não é? Dizia Macron. Exatamente, desescalar, como disse ele, o termo exato. E eu espero que ele tenha êxito, porque a tarefa é muito complicada, mas é a única forma de começar a desanuviar o conflito, que é fazer com que a Rússia e a Ucrânia comecem a realizar os acordos de Minsk. E aqui há um grande problema da parte da Ucrânia. É que se nós formos ver os acordos de Minsk, há uma divergência muito forte na sequência de realização entre a Ucrânia e a Rússia. E eu vou dar os exemplos principais. Os acordos de Minsk prevêem a criação o início de conversações para a formação de estatutos especiais para as regiões separatistas do leste da Ucrânia. Isto aqui é um ponto que a Rússia considera ser inevitável no cumprimento destas medidas e que seja revista a Constituição ucraniana com vista a permitir esta medida que pode ser o início da federalização da Ucrânia. Ora, os ucranianos rejeitam linearmente esta medida. Dizem, nós fomos obrigados a assinar os acordos de Minsk quando estávamos numa situação de perdedores, mas agora nós não vamos permitir que o nosso país se desintegre como quer a Rússia. Se Vladimir Zelensky aceitar esta condição, ele pode ser varrido do poder pela oposição. Há outra medida, que é uma medida também de extrema importância, que nos acordos de Minsk aparece no fim, que é a entrega da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia nas regiões separatistas aos guardas fronteiriços ucranianos. Só que, se Moscovo meteu este princípio para o fim, a Ucrânia quer que ele seja o primeiro a funcionar, considerando que assim poderia, digamos, travar fornecimentos de armas por parte da Rússia, entrada de militares russos. E isto aqui é que vai ser extremamente difícil coordenar os passos a dar. É esta que é a tarefa difícil que Macron terá de enfrentar. José Milhazes, escritor e antigo correspondente em Moscovo, ele que foi o nosso convidado esta terça-feira.